Bom, vamos começar a aula de hoje, né? Nas últimas semanas, nós estamos conversando e falando sobre um conceito de polaridade e forças intermoleculares. Qual a diferença, né? Polaridade é o que mostra a atração, né, eletrônica, para que lado caminha na molécula, e ela te ajuda a definir se uma substância dissolve, ou não na outra. Agora, no caso de forças intermoleculares, vai mostrar a atração entre duas ou mais moléculas, tá? Que vai ajudar a gente a entender qual é o estado físico dessa substância, né? Ajudar a gente a saber se essa substância é sólida, líquido ou gasoso, ou melhor, né? Se tem uma temperatura de fusão e ebulição alta ou baixa, tá? E nessas semanas, antes de acabar o terceiro bimestre, o meu foco são algumas propriedades que as substâncias possuem e responder algumas perguntas no sentido de como as coisas acontecem. Lembra que eu falo para vocês sempre, a gente estuda o microscópico para entender o macroscópico. E uma dessas características importantes, que acontece principalmente nos líquidos, e nós ouvimos muito essa palavra, e muitas vezes a gente não sabe o que é a tensão superficial, tá? E a tensão superficial é uma das características muito importantes que acontece. E essa característica só existe, só acontece, e ela é muito evidente na água, por causa das suas forças de atrações, dessa força que existe entre uma molécula sendo atraída por outra e vice-versa, tá? Então eu vou explicar, mas antes de explicar, eu gostaria que uma alma caridosa que esteja na sala e enxergue possa ler, por favor, o que está escrito sobre tensão superficial na lousa, no PowerPoint. E ninguém responde. Vou ler, senhor. Ok. Pode ler? Por favor, Giovana. As moléculas localizadas no interior de um líquido sofrem atrações intermoleculares em todas as direções. Já o mesmo fenômeno não ocorre com as moléculas encontradas na superfície desse líquido, que são atraídas somente pelas moléculas situadas abaixo ou ao lado delas. Essa desigualdade de atrações na superfície provoca a contração do líquido, dando-nos a impressão de existir uma fina película na sua superfície. Bom, gente, como a Giovana leu, imagina esses bolinhas aqui, no caso, é um líquido, tá? Pode ser água, álcool, não importa, tá? Mas isso funciona para todos. É que aí depois eu falo por que a água tem uma tensão superficial tão forte, tá? Imagina esse pontinho aqui preto, esses pontinhos pretos, a molécula do líquido que a gente está estudando, tá? E eu vou acabar falando muita água, que é a força do ar. Então, imagina esse pontinho aqui representando a molécula, tá? E como um líquido não é formado por uma molécula, é formado por várias moléculas que se unem através das forças de atração intermoleculares, então imagina, eu tenho essa molécula e essa molécula. Em cima dela, eu vou ter outra molécula, outra molécula, outra molécula. É como se aqui nesse líquido em volta tivesse vários pontinhos representando as nossas moléculas. E cada seta dessas aqui vai representar o puxão, né? A força que vai atrair a molécula, uma molécula com a outra molécula e vice-versa, tá? Lembre-se bem, né, no conceito de forças intermoleculares.
ocorre atração entre uma e outra, e assim vai. Se você está no meio do líquido, essa força de atração acontece em vários lados, em todos os lados, aliás, né? Então, vai ter uma molécula aqui, vai atrair, vai ter essa atraindo com essa com essa, e assim vai sucessivamente. Mas, na hora que eu chego no final do líquido, imagina um copo de água, tá? O copo de água tem água em cima, embaixo, do lado, mas vai chegar uma hora que eu chego lá na superfície do líquido, aqui em cima, que eu vou ter a última molécula. A última molécula é mais ou menos você pegando um vaso e colocar um monte de bolinha de gude, né? Um monte de bolinha de gude lá dentro. Vai chegar uma hora que eu vou ter a bolinha de gude ali em cima, ou uma bolinha de isopor que seja ali em cima. Então, essa última molécula, ela vai ser atraída pelas moléculas de baixo, pelas moléculas do lado, mas aqui em cima, onde eu estou, não vai ter essa atração, não vai ter essa repulsão e atração entre moléculas. Aqui em cima está o ar. O máximo que vai acontecer vai ser essa repulsão, essa atração do ar à molécula aqui de água, do líquido que for. Só que essa atração é extremamente muito mais fraca que a do líquido com a do líquido. Né? Os gases, para começo de conversa, como a gente viu semana passada, elas têm uma atração muito menor. Elas são moléculas que ficam a uma distância maior, tá? E por conta disso, eu não tenho essa força de atração aqui em cima como eu tenho do lado embaixo. E por conta disso, essa desigualdade, né, como foi falado aqui, essa diferença da atração, imagina, aqui no líquido tem uma atração muito maior. Aqui a do ar com o líquido muito menor. E essa diferença entre essa grande atração aqui dentro e essa atração mínima aqui em cima, e essa atração muito menor aqui em cima, eu tenho, né, uma sensação aqui em cima que forma uma espécie de película. É como se fosse um plástico cobrindo o líquido, sabe? Uma película bem fininha, bem pequenininha, que depende muito do que acontece, né? E agora eu te pergunto, por que na água é tão falado de tensão superficial? Vamos pensar. Vocês lembram? Ó, nós temos 3 forças de atração. Força de polo induzido, de polo permanente e ligação de hidrogênio. Dessas 3 forças de atração, qual que a água faz? H2O. Qual que a água faz? Ligação de hidrogênio, tá? É feita a ligação de hidrogênio. E ali, por quê? Porque a água tem o hidrogênio ligado no oxigênio e afins, né? No caso, por ser feita ligação de hidrogênio, e essa ligação de hidrogênio é muito mais forte do que as outras, do que força de polo induzido e de polo permanente. Por possuir uma força muito maior e muito mais forte, o que acontece? Essa película que é formada aqui em cima, através da diferença de atração, vai ser muito maior. Imagina, aqui tem um dipolo induzido muito fraco, aqui eu tenho ligação de hidrogênio. Essa diferença acaba formando essa película, tá? E é tão importante, mas tão importante saber isso, porque muitas coisas que vocês fazem no dia a dia, que eu vou mostrar agora, acontece por isso. E vocês podem até responder ou perguntarem se quiser. Agora imaginem uma gota caindo em cima de uma folha depois da linda chuva que nós tivemos aqui essa noite e ontem. Está imaginando? Meu, só é possível formar gotas de chuva, gota de água, por um simples motivo. Quando ela bate na superfície que é apolar, lembra, polar não se mistura com polar, polar não se mistura com apolar. Então, a gota, ela não vai se misturar com aquilo. Mas o que acontece?
Essa não mistura, eu vou ter o ar, tá? Eu vou ter aqui o ar, e eu vou ter a água com a força, a diferença lá de força. E essa película, se a chuva cair numa determinada velocidade, vai diminuir, na hora que bate bem devagarzinho, ela não vai se espalhar facilmente, porque é como se essa película aqui protegesse o interior, a água que está ali dentro. E protegendo, eu formo a gota. Isso tudo acontece devido a essa tensão superficial que acontece, tá? Então, a gota é formada através da tensão superficial provocada entre a água que está aqui dentro e o ar aqui fora. Aí você vai me perguntar, tudo bem, é uma gota. Mas, afinal de contas, se existe tensão superficial, por que é formado uma esfera, né? Uma esfera perfeita, entre aspas, né? E por que não forma um quadrado, então? Porque, gente, a esfera, se isso é coisa de matemática, né? Mas a esfera, digamos assim, por ela não ter lados, né? Claro que se pegar um professor de matemática, ele vai falar que a esfera possui infinitos lados e tudo mais, o conceito de matemática. Mas a relação entre volume ocupado e superfície ocupada da esfera, ela é a mais equilibrada que tem. Então, por isso que forma esfera. Imagine formar um cubo, um dado aí. Não ia ter como, porque a superfície da tensão superficial, ela quer ocupar o melhor espaço possível, o maior e melhor espaço possível. Só é possível com uma esfera. Não vai formar uma figura diferente com lados. Então é por isso, é como se você pegasse um saco plástico, um saco do mercado, e enchesse de água, uma bexiga enchesse de água, ou de ar, ou de qualquer outra coisa. Ele não vai ficar quadrado, né? Não é a bola quadrada do Kiko, do Chaves, né? Vai formar o espaço melhor que ela consegue ocupar para todos os lados. Como se espalha para todos os lados, vai formar infinitos lados, ou seja, uma circunferência. Aliás, uma esfera, no caso, porque é uma figura 3D, ok? Se alguém quiser fazer alguma pergunta, pode me interromper a hora que quiser, viu? Por favor. E aqui, só para vocês verem que não é só a chuva que faz, ó, eu pus aqui uma figura mostrando uma gota. Pode ver que a gota caindo, aquele bem devagarzinho, porque se for rápido não é possível formar. Mas você deixando gotejar, esse gotejamento que não deixa você dormir de tarde, não deixa você dormir de manhã, se você não fechou direito ou está com vazamento na sua casa, só é formado através exatamente disso que eu falei. É tão devagar, mas tão perfeito, mas tão calmo, que a gota é formada porque a diferença de tensão superficial existente entre a água, o líquido, né? Eu falo muito água, mas o líquido e o ar de fora não é o ar não, digamos que o ar não consegue quebrar a tensão superficial devido à velocidade que está sendo formado e acontece a gota. Fica olhando assim, dá até um sono, né? Bom, olhando aqui. Bom, vocês já devem ter visto que alguns insetos conseguem virar Jesus, né? Conseguem boiar sobre a água, conseguem andar sobre a água. Por que que isso acontece? Bom, vocês já entenderam que é tensão superficial. Ela fica aqui em volta na superfície do líquido. E aí o que que acontece? Vocês sabem, né? A água é polar. O bicho é apolar. Então, um não se mistura com o outro, correto? E o que que acontece? Ele tem uma massa tão pequenininha, mas tão pequenininha, mas tão pequenininha, uma massa, e essa massa tão pequenininha e essa área minúscula que fica nas patinhas dele são tão ínfimas que ele consegue não romper a tensão superficial. E por não romper a tensão superficial, eu consigo fazer ele consegue, na verdade, né,
flutuar, boiar sobre a água. Agora, se vier alguma coisa muito diferente, vir o meu dedão e do lado do bicho e colocar, com certeza eu rompo a tensão superficial ali, vai demorar um pouco para estabilizar, se bem que ele voaria antes, né? Mas ele não conseguiria ficar se não fosse uma água calma, límpida, capaz de formar essa tensão superficial. Ok? Tudo bem até aí? Estão entendendo? Alguma dúvida? Crianças? Bom, vocês já devem ter visto isso daqui, tá? O nome disso nas lojas chama-se lâmpada de lava, tá? Quem deu o nome eu não sei, mas é esse o nome, tá? O que acontece aqui? Tem bolhas que sobem e descem, né? Então, o que acontece? Primeiro, aqui é formado normalmente por líquidos de densidades diferentes, mas principalmente de polaridades diferentes. Ou seja, o líquido da bolha não se mistura com o líquido que ele está subindo e descendo. Tá? Normalmente, o líquido esse líquido que está aqui, ó, é um líquido apolar, óleos e afins, né? Cera, é usado muito cera derretida e tudo mais. O, o líquido que está aqui, normalmente é um líquido polar, que eles põem corante, tá? Normalmente água misturada com álcool, tá? Porque água e o álcool, eles têm densidades muito diferentes. E essa densidade muito diferente permite que um queira descer e o outro queira subir. E misturando fica uma densidade intermediária em relação ao líquido que está no meio. E como essa densidade é diferente, eu também tenho atração diferente. Então, no caso, a bolha normalmente é alguém que faz uma ligação de hidrogênio, né, o que forma as bolinhas. E o líquido que ela está imerso faz força de polo induzido, tá? E essa diferença de atração é tão perfeita e deixa naturalmente. E detalhe, eles colocam uma lâmpada. Por quê? Porque a lâmpada em um dos lados, ela vai aquecer o líquido em um dos lados. Aquecendo o líquido, faz a densidade da água barra óleo, a água barra álcool mudar. E essa mudança faz ele descer e aí esfria de novo, sobe e vice-versa, tá? Então, o que acontece? Na hora que ele quer se mexer, quer sair do lugar, ele vai formar, obviamente, uma circunferência. Por que uma circunferência? Foi aquilo que eu falei sempre. É o melhor dos espaços para se ocupar, né? Superfície e volume perfeito. Lembra da bexiga que eu falei, tá? Lâmpada de lava. Bom, isso aqui vocês nunca bebem, né? Vocês são puros, não bebem nenhuma bebida, né? Mas as lágrimas do vinho, que são essas lágrimas que dá para ver bem no reflexo, vocês podem tentar, mas pega do pai, né? Vocês não bebem, obviamente, né? E eu finjo que acredito. Mas aí, o que acontece? Por que é formado? Pela tensão superficial. A tensão superficial, ela consegue marcar detalhes mínimos, porque deixa lá o vinho em repouso e o vinho é um líquido, basicamente tem álcool, água e outras coisas mais. E esse formato, que é formado através depois das bolhas, tudo bonitinho, é formado porque não há o rompimento da tensão superficial do vinho também. Inclusive isso, um vinho melhor tende a formar essas lágrimas melhores. Então, isso é uma maneira que as vinícolas, o pessoal que analisa vinho, consegue identificar a qualidade do vinho também. Tá? Olha que lindo. Bolha de sabão. Todo mundo aqui já brincou de bolha de sabão, já foi criança um dia. Não que vocês não sejam ainda crianças. Mas a bolha de sabão, ela só é possível formar por causa da tensão superficial ou do rompimento, no caso, né? E isso é uma coisa que eu vou falar no próximo slide para vocês.
Mas, já vou adiantar aqui, o sabão, detergente e afins, eles são responsáveis, são as coisas que melhor quebram a tensão superficial de um líquido. Melhor quebra, professor? Como assim? Bom, lembra aquele bichinho na água? Se eu jogar detergente e álcool lá, vai romper a tensão superficial. Por que isso acontece, professor? Vamos lembrar, o detergente, que a gente estudou outro dia, o sabão, ele é parte polar e parte apolar. Ele tem a característica anfipática, né? Ele é uma parte polar e uma parte apolar. Por ele ter as duas características, o que acontece? Quando ele vai cair lá, é como se ele quebrasse, né? A parte polar se mistura com o líquido polar, ou um líquido apolar se mistura com a parte apolar, do mesmo jeito que ele faz com a gordura. E fazendo isso, ele rompe a tensão superficial. E a bolha de sabão, quando você põe o líquido, dentro da bolha e fora da bolha, tem ar, tá? Tem ar, e a água ali está formando de novo a esfera da tensão superficial. O detergente vai quebrar para você conseguir usar o ar para pôr o ar dentro ali da camada. E detalhe importante, viu? Se vocês quiserem brincar com bolha de sabão, se você colocar junto uma glicerina ou um amido de milho, aquele líquido, não, né, o líquido, né? Tem outro nome que eles põem no mercado. Você vai reparar que a bolha dura muito mais tempo, ela fica mais resistente, porque a glicerina, ela consegue absorver a água melhor. Um minuto, gente. E é o que forma. Então, a glicerina, ela consegue fazer mais pontos de hidrogênio, né? Ligações de hidrogênio. E aí consegue se prender a mais águas. Se prendendo a mais águas, eu formo isso. Olha que bonito essa figura, né? Essa figura, a imagem do exato momento antes da tensão superficial da água se romper. Eu não sei se vocês conseguem enxergar aqui, mas isso aqui é um nadador. Todo mundo aqui nada de um jeito ou de outro, mas não faz nada, né, no caso alguns, né? Mas olha só, o que acontece? O nadador debaixo d'água, ele está ali em cima, tem a tensão superficial. Né? Isso aqui é uma tatuagem dele, né? Tem uma tensão superficial. E essa tensão superficial, na hora que ele está levantando o braço, subindo, a força que ele exerce, ele acaba rompendo, não necessariamente precisa ser o sabão, mas ele consegue exercer essa força e ativar esse momento, tá? Tudo bem? E aí, para falar aqui do último, como eu falei para vocês, a bolha não é formada a partir do momento que você usa sabão. Por isso que quando você vai fazer a gota não é formada na hora que você lava a sua mão. Se a mão estiver cheia de detergente e você lavar ela, você não vai conseguir. Agora, se abrir bem devagarzinho, faz o teste. Abre a torneira da sua casa formando as gotas, tá? Como mostrei lá no começo. Aí você vai passar detergente na sua mão e esfregar sua mão com detergente. Uma mão, né? Aí, nessa mão, você tenta deixar a gota cair. E antes disso, e depois, antes de fazer isso, na mão seca, você põe a gota. A gota vai formar bonitinho numa mão que não tem oleosidade. Na outra, o detergente, ela vai cair e vai se abrir inteira. Não vai formar gota, tá? E então, é uma observação. Sabões, detergentes, eles rompem, eles quebram a película que nós conhecemos como tensão superficial, ok? Eu apertei demais aqui. Vamos voltar aqui um pouco. Peraí. Aí. Bom, aí, aí. Bom, não vai ter jeito. Eu separei 3 experimentos simples para vocês brincarem. Esse aqui dá para você fazer na festa de aniversário para os amigos, né? Nossa, que bruxaria, né? Então, o que você faz? Ó,
Você enche o copo de água até lá em cima, vai formar a tensão superficial, você põe uma carta e põe uma moeda. Não vai cair. Por que não vai cair? Porque a tensão superficial é mais forte do que a força da moeda em relação à carta. Tá? Há um equilíbrio aí a ponto de não derrubar. Tá? Agora, se eu fizer escontos líquidos, dá certo? Muito provavelmente a maioria deles, de líquidos, eles têm uma tensão superficial capaz disso, tá? Bom, esse aqui dá para você fazer na sua casa também, é bem bonitinho, tá? E aí eu tenho até uma pergunta para fazer para ver se vocês prestaram atenção. Ó, eu tenho aqui uma moeda, é uma moeda de 5 centavos, isso aqui é uma lupa, né, para poder enxergar bem. E aqui é um conta-gotas, tá? E o cara vai gotejar em cima da moeda, tá? Pode digitar no chat. Eu vou esperar vocês um minutinho para ver o que vocês vão responder. Quantas gotas vocês acham que é possível pôr em cima de uma moeda de 5 centavos? Aguardo vocês um minuto. Pode responder no chat. Vamos ver quem chega mais perto. A Zanoli 30, a Ana 30, a Maiara 15. Quem acha, quem dá mais, quem dá menos? 20. Bom, eu vou abrir o vídeo, vamos 20, vamos lá. Vou abrir o vídeo e vamos ver quanto que ele conseguiu pôr. Ele conseguiu pôr 42, a moeda de 5 centavos, tá? A de R$ 1, a gente sempre faz o de R$ 1, 50 centavos, que é um pouco maior, a gente sempre faz nas aulas de PE no segundo ano. É que esse ano, infelizmente, ficou devendo. Mas vocês podem fazer, filmar e mandar para ver e falar quem consegue mais. Ganha um prêmio? Não, ganha meu parabéns. Mas, ó, é o seguinte, a gente na escola teve um ano que a gente conseguiu pôr numa moeda de 50 centavos R$ 1 cerca de 80 gotas, 60, 70 gotas. Depende muito de quem está apertando o conta-gotas e se não tem ninguém em volta mexendo. Mas aqui dá para você ver perfeitamente a tensão superficial sendo formada e ela sempre se espalhando. Isso só acontece por causa que a água tem uma grande tensão superficial e do cuidado da pessoa. Se ela tremesse muito, ela não conseguiria pôr tantas, porque aí esse tremorzinho ia acabar quebrando a tensão superficial. Aí eu vou perguntar para vocês, pode responder aqui digitado, ou quem puder falar, é legal também. E se depois disso eu pegasse uma outra moeda de 5 centavos, pegasse uma gota de detergente, colocasse na moeda, espalhasse bonitinho o detergente, esperasse ali calmamente e começasse a gotejar. Eu ia conseguir essa grande quantidade? Sim ou não? Não, Não. Por que não, Fer? Não, muito bem. Para quem Ana Beatriz, Maiara, por que não? Porque porque é igual na mão, que o isso. sabão não ia deixar. Muito Ué, bem, a Mayara também falou a mesma coisa que você, porque o detergente rompe, mas é exatamente o que acontece. O detergente, ele quebra a tensão superficial. Aí não tem como, tá? Então, o detergente, eu falo detergente, mas pense em qualquer produto de limpeza, tá? Bom, e para encerrar, foto, aqui. Para encerrar, esse é um clássico, né? Você já viram o leite psicodélico, dá para fazer na sua casa. O leite tá caro, mas dá para fazer. Olha isso, presta bastante atenção e me diz o que aconteceu. Ó, põe o leite, põe os corantes e começa a pingar ali, ó. Olha que lindo, né? Por que que acontece isso? Pelo mesmo motivo.
Pelo mesmo motivo. A tensão superficial é rompida pelo detergente, a tensão superficial no caso do leite, e ele vai se movimentar, espalhar todo o corante em volta, tá? E por conta disso, forma essa linda figura aqui, essa linda imagem, tá? Por isso também que se vocês andarem assistindo deixa eu fechar aqui. Vocês acabam assistindo muitas vezes essas reportagens falando do detergente, do sabão para limpar e matar o coronavírus, né? Limpar a mão, manter sempre limpa, higienizada, não só o coronavírus, como qualquer outro vírus e bactéria, porque o detergente rompe a tensão superficial, inclusive desses seres que precisam de água para viver. Então, o que acontece? Quando você usa o detergente, ele vai fazer exatamente o que aconteceu no leite. Vai movimentar e fazer eles se espalharem e saírem facilmente na hora que você vem com a água, tá? Então, por isso que acaba sendo tão importante a gente usar detergente, sabão para romper a tensão superficial das substâncias, ok? E eu gostaria de saber de vocês, entenderam a aula, gostaram da aula? Dá um parecer para mim aí, faltando 5 minutos, se alguém tem alguma pergunta, tá vendo? Então, ó, tudo isso que eu mostrei hoje foi baseado em coisas que você vê e acontece no seu dia a dia. Isso significa que a nossa matéria é muito importante. Muito obrigado. É isso mesmo, Amanda. Tenta fazer em casa as moedas, todo mundo. Se quem quiser filmar e me mandar no WhatsApp, pode mandar. Vamos ver quem bate o recorde, mas vamos padronizar moeda de 5 centavos. Por que 5 centavos e não real? Porque a gente está meio fim de mês, né? Então, mas tenta fazer. Vamos ver quem bate o recorde. Mas tem que pôr e falar e ver no final, hein? Não vale errar. Eu vou contar também. Bom, com certeza eu, na moeda de 5 centavos limpo, eu devo conseguir fazer 2 moedas, né? Exato, 2 gotas, né? Exatamente, tudo é importante. Então, gente, lembre-se bem, tá? Tudo isso que a gente fez, mesmo da moeda ou qualquer outra, uma gota que você vê da chuva, só é possível acontecer isso por causa da tensão superficial que acontece. Na aula da semana que vem, eu vou responder algumas outras coisas que acontecem por causa da tensão superficial. Mas uma delas que eu acho muito importante é por que o gelo flutua na água? E o gelo é sólido e a água é líquida. Tem a ver com a densidade? Tem. Mas por que motivo a densidade do gelo é menor que o da água, sendo que a água é a mesma substância do gelo? Isso só é possível responder graças às forças intermoleculares e outras coisas, tá? Então eu conto com vocês. Obrigado pela aula de hoje, tá? Espero que vocês tenham gostado. Deu um pouco de trabalho para eu achar todas as figuras que eu queria, mas eu gostei do final. E tentei do leite também dá para fazer, viu? Eu usei corante, mas se você usar orégano, por exemplo, que fica em cima, pimenta e tal, é o mesmo efeito, viu? Pode usar guache também, qualquer coisa que não se misture ali, tá? Então dá para vocês fazer. E o da carta também dá. Tudo é importante para o nosso dia a dia, se parar para pensar. O gelo também vai na geladeira. Exatamente, o gelo vai na geladeira, mas o funcionamento da geladeira é um pouco diferente. Muitas vezes é o gás formado, se faz geladeiras novas e tudo mais. Então tem outros princípios. Bom, faltam 2 minutos para acabar a aula. Estou à disposição de vocês durante a semana. Qualquer problema, pode me procurar, me mandar oi, bom dia, boa tarde, boa noite para mim, que eu sou uma pessoa carente também, né? E é isso, gente. Muito obrigado. Boa semana para vocês. Não esqueça de fazer as atividades e até logo. Até a próxima semana, tá? Obrigado.